Uma questão interessante envolvendo a divisão patrimonial no caso de divórcio ou de dissolução de união estável, quando esse patrimônio envolve empresa. É muito comum, né, que um dos cônjuges constitua, no decorrer daquela sociedade conjugal, ou seja, no decorrer daquele matrimônio, é muito comum que um dos cônjuges constitua uma determinada empresa, né? Ele passe a integrar uma determinada empresa. E aí fica aquela dúvida: como que fica a divisão patrimonial em caso de divórcio? Será que a esposa ou o marido tem direito a essas cotas do capital social daquela empresa? Será que eles têm participação naquela empresa? Fique comigo e entenda como isso funciona. Na verdade, a sociedade empresarial, ela é diferente do patrimônio dos sócios. Então, você tem a empresa, que é uma sociedade, que é uma pessoa jurídica distinta da pessoa jurídica dos seus sócios. Então, aquele cônjuge, ele não tem direito naquela sociedade empresarial. Ele não é um cotista daquela empresa. O que ele tem direito é sobre as cotas do seu cônjuge. Por quê? Se aquela sociedade foi constituída após o casamento, dependendo do regime de divisão de bens, se for o regime comum, né, que é o regime de comunhão parcial, ou o regime de comunhão total de bens, ou ainda o de participação final nos aquestos, aquele cônjuge passa a ter direito sobre a parte que cabe ao seu ex-cônjuge, não a sociedade em si. Então, na verdade, ele não pode integrar aquela sociedade e se tornar um sócio ali, mas ele pode exigir daquela sociedade que ela apure quais são os haveres, quais são os direitos daquele sócio e exercer o seu direito sobre aqueles haveres apurados. Então vamos entender, né? Vamos pensar assim na panificadora Barbacena de uma forma hipotética, né? O João e a Maria eram casados, com o divórcio, a Maria não passa a ser sócia da panificadora Barbacena. Mas vamos pensar que o João fosse sócio de 30% daquela sociedade. Então, a Maria, nesse nosso exemplo, ela poderá exigir que a sociedade, a panificadora Barbacena, informe, apure quanto que vale esses 30% referente à cota do seu ex-cônjuge, e sobre aquele valor ela terá direito a receber os 50%. Se você gostou dessa dica, compartilhe com um amigo e não esqueça de deixar aí nos comentários caso você tenha alguma dúvida.